Não, porque assim, né? Eu não vou conseguir usar todas as palavras bonitas que vocês veterinários conseguem usar quando vai falar das regiões das coisas tal. Mas assim, o que a gente viu ali, acho que até a Bianca tinha colocado de início, no momento, é que a gente estava com dúvida se aquele quantidade de capim que a gente viu no animal ali, entre os órgãos, era o que estourou depois, porque tinha gás e acabou rompendo ali a região do cólon, né? Se tinha vazado dali, ou se era conteúdo que tinha vindo do estômago. Mas foi observado, até o Rafa pode falar melhor os termos técnicos, aquela questão do revestimento, O mesentério está mesentério, verde, todo tá, recobrindo o tudo, estômago na foto. Isso já é um grande indicativo de ruptura. E aí fechou nessa questão, né? Poderia ter sido analisado mais os outros órgãos, de onde realmente a compactação pode ter iniciado, porque a gente viu que depois no cólon menor, né, estava vazio, né? Não tinha, estava vazio, não tinha conteúdo. Né? Então a gente só não soube determinar se foi no seco ou realmente ali no cólon ventral esquerdo, alguma coisa que realmente foi onde iniciou essa compactação, que ficou um pouco essa dúvida aí, entendeu? Essa morte aguda, ela com certeza remete a estômago, com certeza. E o Rafael falou na apresentação, aliás, meus parabéns, hein? Show de bola. Que isso? Da dor, né? O animal ele tem um pico de dor e ele melhora a dor, mas ele não melhora o parâmetro hemodinâmico. Ele começa a entrar em sepse, ele começa a ter alteração de mucosa, ele começa a ter um monte de alteração inflamatória e aí ele vem a óbito. Mas não tem nem, acho que até pesquisar aonde foi o início, vocês não vão chegar a conclusão nenhuma, porque se fosse uma cólica de intestino, uma compactação intestinal, ela iria a um curso mais lento, ela não ia ser tão aguda assim nesse caso, né? E como teve essa ruptura estomacal, fechou, não tem nem o que pensar em outras hipóteses, isso aí, bora fazer o relato, acho que o pessoal vai fazer um relatinho, né? Eu só fiquei na dúvida se tem tanta informação suficiente para isso, e até porque as fotos, não sei se também ficaram tão adequadas para esse relato, né? Se precisaria de mais informações ou não, mas é algo que se pode trabalhar assim nessa ideia, né? Eu acho que se você colocar o exame clínico do animal, se foi feito, na verdade, ele ajudaria, mas acho que tem bastante conteúdo, sim, dá para apresentar aí, simpósio. O que me chamou mais atenção, na verdade, dentro do relato dos meninos, porque eles que estavam mais presentes, porque eles estão numa rotina de manejo mais de doma, porque esse animal era bonzinho, vamos dizer assim. E nós temos 3 ferinhas, né? Já falei que é mistura de manga larga com árabe, então vocês já podem imaginar um pouco como é o gênio dessas meninas, né? Mas graças a Deus essa quarentena está vindo a calhar muito, porque eles estão conseguindo um trabalho fantástico com elas e já tem melhora. Né? Mas o que chamou a atenção, dentre o que eles sempre comentaram, tudo, e vendo a que nível chegou esse animal, foi que na minha experiência com os cavalos, que passam por compactação, principalmente que eu mexi com os animais fistulados, uma coisa que eu via nítido quando estava com problema de compactação, era que o animal parava de comer. E não foi o caso desse animal. Ele nunca parou de comer. Você pode perguntar para qualquer um que estava manejando com ele nunca parou de comer. Isso é normal, né? Aí vocês podem colocar. Vou só fazer uma observação. Nas fotos, Henri, da necropsia, eu observei que o cólon ventral está compactado. Por mais que aquela ruptura tenha ocorrido no momento da necrópsia, o cólon está muito repleto e está com material compactado. Então, eu fico pensando,
Ele pode ter compactado o cólon, e aí a compactação de cólon, ela é uma dor intermitente de quadro, então não foi observado, só que aí o trânsito parou ali, não passava mais para frente, e aí ele deu refluxo, e aí começou a compactar o estômago. Só que aí, não que ele comeu até encher o estômago, esse conteúdo voltou, o cardia não relaxou, e aí rompeu, ele morreu. E isso aconteceu no final de semana, não foi? De sexta até, o cavalo morreu Foi qual dia? segunda de manhã. Segunda de manhã ele estava morto, então ninguém viu como essa cólica é intermitente, tem hora que ele está bem, tem hora que não está. Às vezes no momento que alguém foi lá, ele estava ótimo, ele estava num momento de menos dor. E aí, de repente, o refluxo aconteceu de madrugada, dilatou o estômago, rompeu. É uma linha de pensamento que eu tive vendo as fotos e o histórico. Agora, que comportamento a gente poderia esperar estar observando desse animal já de sexta-feira até segunda-feira? E possivelmente sintomas, porque assim, o que os meninos disseram, né? Até, deixa eu ver se Bianca conseguiu conectar de novo, foi que assim, eu até tinha comentado com o Rafa, que depois eles disseram e ela falou na apresentação, a gente observou que tinha um pouco de líquido que escorreu do ânus, mas não tinha volume de fezes, foi algo assim. Acho que a Bianca pode dar uma comentada nessa observação. Ele já podia estar vindo compactado, né? Se ele já não estava chegando fezes no reto. Esse escorrimento de fezes, aquela aguinha, já é um indicativo de que a ampola retal está vazia. Então, a gente estava lá a semana inteira com ele, né? Só que como são muitos animais que eles ficam geralmente, o coxo ele fica dentro de um curral menor e ficam todos nesse curral. Então não tem muito como a gente saber qual fezes é de quem defecou, quem não defecou. Na sexta-feira a gente conseguiu avaliar isso, porque na hora que a gente viu ele estava defecando, foi bem na hora que ele estava defecando que a gente observou. Mas outros dias, realmente, eu não observei. Não sei se o Antônio percebeu alguma coisa. Mas na sexta-feira, a gente só teve essa observação que, como eu já expliquei, a gente não levou muito em consideração devido às outras ocasiões que tiveram a mesma coisa e foi tudo ok. Mas muco? Ele tava... Oi? Tinha muco nas fezes? Tinha um pouco, mas tinha. Aí as fezes tinham umas fíbulas bonitinhas, só que uma ou outra, na hora que caía no chão, ela espatifava todinha. Aí, só que como ele já tinha tido isso outras vezes, a gente falou assim, não, vamos observar. E aí, qualquer coisa, amanhã a gente vê. Mas aí ele ficou bem, ninguém relatou mais nada, a gente só foi saber na notícia na segunda. Mas na sexta-feira ele tava, na hora que a gente chegou, até a hora que a gente foi embora, ele tava com a cabeça no coxo, comendo o tempo inteiro, e bem tranquilo, sem sinal de dor nenhum. Isso a semana inteira ele tava desse jeito. Fiquem à vontade aí. Acho que uma coisa que valia a pena falar para o pessoal aí que está no manejo diário é treinar prega de pele e coloração de mucosa. Isso vai ajudar vocês sempre. Então, vocês vão sempre, se os animais forem manejáveis, né? Como a Fernanda falou, tem alguns aí que são meio complicadinhos. É bom que treina vocês, mas sempre com segurança. E ver se sempre passar a mão na mucosa, levantar, ver a coloração e passar. Eu sempre passo a mão assim, ver se o dedo corre, né? Se o dedo estiver correndo, normalmente o animal indica que ele está hidratado. Pode ser que ele esteja desidratado também, mas normalmente ele está hidratadinho. E a prega de pele é uma coisa legal. Porque esse cavalo aí, ele deve ter feito uma desidratação severa, né? Então, vocês poderiam até perceber a questão de água. Eu não sei, provavelmente não está frio aí, né? Agora começou a esfriar um pouco. Esse ano está atípico, mas o nosso frio aqui é 23 graus, 21 à noite, só para você entender. Não, tá? mas se o cavalo está acostumado com a temperatura e dá uma baixada, ele pode sim, né, reclamar. É um pouco de variação individual. Sim. Mas nos áreas que eu atendo, eu sempre peço pro tratador, pro pessoal que trabalha lá, colocar um ebulidor daqueles
no inverno, né? Itu, essa região, Sorocaba, é frio pra caramba, e às vezes os cavalos ficam sem beber água mesmo, então, pela temperatura. Então eu coloco o ebulidor na água e eles voltam a tomar água, eles gostam. Essa história vocês mais velhos já vão saber que é isso, aquela história do Marlboro Man, que andava com o cavalo nas geleiras, abaixava a cabeça, tomava água, o cara acendia um cigarro, é montagem, o cavalo não bebe água gelada. Então, isso aí é uma das coisas que pode ser predisposição, né, a esse tipo de cólica. E aí ficaria legal, fica uma dica para vocês treinarem aí prega de pele e coloração e tempo de preenchimento capilar e aquela... Tô procurando uma foto aqui. A mucosa, né, ver se ela tá hidratadinha. Porque assim, é uma coisa que eu sempre costumo dizer, né, sempre para os meninos é isso, que a gente só vai conhecer o animal no convívio diário. Não adianta ir uma vez na semana, uma vez na vida, uma vez na morte, né? Ah, porque eu dei a ração, eu cumpri meu manejo e isso vai ser suficiente. Não, a gente tem que sempre olhar, né, o comportamento normal do animal, a cara dele, né, ver, opa, peraí, né, igual você tá com um amigo, você fala, peraí, hoje você tá meio triste, o que foi, né? Sempre tomar essa atenção. Mas assim, não foi efetivamente o caso dele virar e dar algum sinal muito nítido, né? De tipo assim, tô esquisito, tal. Não foi. Foi uma situação atípica, né? Creio eu, né? Cada animal tem uma individualidade e de repente uma coisa que pode ser, é um animal que sempre viveu com uma certa dor em função dos seus membros, desse problema já de artrite, artrose, e possivelmente ele desenvolveu um limiar de dor maior e aprendeu a conviver. A gente não sabe antes o histórico dele, porque ele passava fome mesmo, então creio que veio um animal até desenvolver uma compulsão alimentar quando teve disponível aí, quando chegou para nós, né? E esse consumo de água, né? Por vezes é difícil você estar de olho o dia inteiro para ver se ele estava consumindo ou não, mas ficou nítido ali que estava tudo muito ressecado, até mesmo com o rompimento do estômago, né? Mesmo quando abriu a cavidade dele, não tinha tanto líquido assim que extravasou do estômago, né? E até, na verdade, o Rafa estava falando da questão de fazer a sonda, né? Nos casos desse, quando for possível detectar antes de chegar a esse nível, né? Se está tão cheio, passar uma sonda, isso não poderia provocar uma ruptura também? Aqui, ó. Tem que passar. Aí eu fiquei nessa dúvida, porque se está muito cheio, na hora de você colocar uma sonda, isso não poderia estar no limite e provocar essa ruptura? Como é que seria? Porque aí você vai colocar líquido também para tentar fazer, né, a volta disso. Como que seria? Vai, mestre! Peraí que eu estava procurando uma foto aqui para mostrar. A sonda, Fer, tem que ser colocada, não adianta. A hora que você vai, depois que você começa a introduzir a sonda, ela já tem aberturas que já vai começar a drenar automaticamente. Quando o estômago está muito cheio, você chega com a sonda, a não ser que esse conteúdo seja muito compactado. Mas quando ele está muito compactado, a sonda não vai bater na mucosa para romper, ela vai bater no conteúdo. E aí você vai jogando água, ele vai desmanchando, você vai puxando com a boca, é um trabalhinho de formiguinha, eu já cheguei a demorar 2 horas para lavar o estômago de um cavalo compactado, né, Henrique? Quando está muito compactado, você joga água, deixa o animal sondado, você não tira a sonda, caminha ele para aquela massa aí desmanchando, aí vai lá, tira, põe água de novo. Quanto eu ponho de água? O máximo que se pode colocar é 5 litros. Mas se você não sabe como está esse estômago, coloque 1, 2, puxa de volta. Se você encontrou resistência, não insista. Veja se a sonda está no lugar certo. E aí, está no lugar certo, vai colocando água e vai fazendo essa diluição do conteúdo compactado. Se você não passar a sonda, esse conteúdo ele já está parado ali por algum motivo. Se você não passar a sonda, ele vai romper o estômago. Então, não tem para onde fugir. Mas se rompeu, não tem volta. Isso não tem rompeu, volta.
acabou. Ele vai morrer em minutos, em poucas horas, ou você vai ter que fazer A eutanásia. minha dica aí para vocês que falar, nossa, quanto que tem 1 litro? A minha torneira não sei o que sai, né? Essa pergunta sempre o pessoal faz para mim. Quanto que sai? Então, tem uns baldes graduados que vocês vão ligar a torneira que vocês costumam usar lá no máximo. E aí conta e cronometra. Quanto tempo ele encheu, depois você faz uma regrinha de 3. Então, se ele tem 20 litros e encheu em 20 segundos, ele está jogando 1 litro por segundo. Então, é nessa que o Rafael falou. Se a gente passa uma sonda num cavalo que está compactado, o ideal não é jogar conteúdo antes de saber o quanto cabe, né? Porque a gente não sabe quanto está cheio. Mas logo que passa a sonda nesse animal compactado, vai sair um pouco de conteúdo e esse conteúdo tem que ser medido. Então, é legal ter um balde sempre perto e medir. Então, beleza, saiu 1 litro. Beleza, agora eu vou lá na minha torneirinha e deixo 1 segundo. E aí vamos trabalhando essa sonda. E aí você vai ter segurança para não romper o estômago, como você tinha perguntado. Eu vou jogar mais conteúdo lá dentro. E se eu romper o estômago? Então, é perigoso, sem dúvida. É perigoso você romper o estômago, mas tem formas de você evitar. Uma delas é ter a certeza de quanto saiu e é o quanto você pode colocar. E assim, respeitando os 15 litros, né? Vocês têm que lembrar que... Já tirei 23 de uma égua. Tava para romper, né, Henrique? Tava assim, no limite. Coisa. Mas no caso, assim, né, então, eu tô batendo um pouco nessa tecla de coisas que a gente visualmente poderia, mesmo de início, estar detectando nesse animal. Legal a questão da gente poder, você ensinou aí, né, verifique sempre se está em hidratação, né, a prega da pele, no caso, observar as fezes, né, que situação está, se está tendo fezes, se não está. Esse escorrido que nem foi falado, né, já era um sinal que possivelmente ali estava vazio, essa porção mais final do intestino grosso, né? Seria um caso de fazer uma palpação retal também? Se souber palpar, legal. Eu acho ótimo. Tudo que puder somar aí no diagnóstico, sim, com certeza. Mas a palpação retal ela é limitada, né? A gente não consegue palpar a cavidade toda. Então, acho que tem que ter um conjunto mesmo. Teve alguém que falou numa das perguntas do Rafael, alteração de comportamento. Acho que fui eu. E nisso, é uma coisa que eu bato sempre. Tem que saber o que você falou. Tem que saber ver o cavalo todos os dias. Tem que falar com o tratador. Tem que ter um bom relacionamento com quem está trabalhando. Não dá para subjugar nenhuma informação. Então, quem está todo dia ali é que é o mais apto para falar, né? Se teve eu percebi que hoje ele comeu mais devagar, mas comeu tudo. Opa! Presta atenção. Eu percebi que hoje o hora que soltou no piquete, ele não fez a mesma coisa que ele faz, ele não espojou, ele ficou quietinho. Opa! Então, acho que você bateu certinho, assim, no alvo, que é todo dia, quem está trabalhando ali todo dia, tem que perder um tempinho com isso, pela saúde deles. Então, acho que nesse seu caso aí, de compactação, ele pode ter demonstrado várias mímicas. Várias, mas ele pode ter não demonstrado também. Então, o detalhe acho que é o mais legal aí. Pegar o pessoal que está, as meninas aí que eu estou vendo, Alex, Bianca, Ramani, Thiago, estão aparecendo aqui na minha tela. E quem está todo dia ali, ficar no pé mesmo, observando e relatar. E falar assim, não, hoje a gente viu mais ou menos, ali defecou mais ou menos, mas não, vamos lá, pega as fezes. Né? Amassa as fezes, vê se sai água, vê se tem muco, essas coisas, porque vocês já teve um caso, então pode ser que aconteça outros, então tem que ficar muito de olho. Exatamente, essa foi a relevância até demorou o quê? Foi 3 semanas, né? Mais ou menos até a gente conseguir fazer aí a questão do relato e trabalhar esse assunto, porque eu estou preocupada no sentido que como agora começou a cair um pouco a temperatura lá, eu falei, o consumo de água vai tender a diminuir. Isso é natural.
E até a gente conseguir, eu juro para você que eu passei uma manhã discutindo hoje com o coordenador do setor, que ainda vai mudar, vai entrar outra pessoa sobre o capim, tudo tal, tentando quebrar a cabeça. O Antônio é um dos meninos que está direto lá, até pela facilidade que ele mora dentro do campus, né? E ele sabe muito bem, ele está direto também tentando, falando, ele vai na capineira, vai ver a situação que está, tudo tal, né? Mas é aquilo, como mudar esse manejo, né? E o grande problema que a gente tem lá é que onde elas estão foi criado na época de um experimento com vacas. Então, o que acontece? Quando as vacas no curral têm um problema, podridão de casco, alguma coisa que elas estão lá, elas vão para lá. E aí, o que acontece? É vaca e cavalo comendo junto no mesmo coxo. Então, a gente pensou em conseguir cortar uma área com um capim-elefante de 1,5 m, que seria o ideal, e não 3 metros de altura, como mostrou na foto do Antônio, né? Mas como que a gente vai separar das vacas, né? A gente criou 4 baias abertas, né? Porém, a gente só teria, e não seria justo, basicamente, o Antônio tendo que ficar lá todo dia, 2 vezes ao dia, fazendo o manejo, limpando as baias, né? Sendo que ele está numa fase de desenvolver TCC, envolvido com outros projetos, ajudando, aí fica um pouco complicado, né? Então, a gente, nesse momento, com a pandemia, a gente está restrito, porque a gente não tem número de pessoas suficiente para ajudar. Aí veio, então, vamos tentar ver se a gente consegue otimizar o Tifton, fazer feno, né? Já que tem essa área, são basicamente 4 cavalos que tem lá, né? Mas a gente não tem roçadeira. Aí vai somando muita coisa que a gente se torna um pouco refém desse manejo que está sendo feito. Então, eu estou super preocupada, porque a gente, como instituição, e tanto aqui trabalhando em conjunto, né, a medicina veterinária e a zootecnia, a gente perder um animal por uma causa dessa, né, não poderia ser o nosso papel, entendeu? Ao contrário, a gente está para evitar isso, né? Então, assim, mais do que nunca, a gente precisa aprender a reconhecer muito rápido esses sinais para não perder os animais, né? Tem que mudar o manejo? Tem que mudar o manejo, mas no momento não está dando. Mas vamos aprender, então, a salvar os animais antes do crítico, né? Se for o caso. Eu acho que o Rafael falou um negócio que para mim ficou muito claro. O sal mineral aí para bovino, cuidado, não de jeito nenhum, mas um sal mineral para cavalos vai ajudar a ingestão de água. Mesmo no frio, até eles vão... O que a gente fazia um tempo atrás, e isso na verdade dependia de eu comprar, né, o sal mineral, que é assim a vida, né, vocês sabem bem, mas isso não é o problema, justamente por causa das vacas, benditas vacas, onde colocar o sal mineral de forma que as vacas não vão lamber tudo. Não é certo, mas o que a gente passou a fazer por um tempo, mas a gente acabou o sal mineral e isso não continuou, a gente fez ingestão forçada, que foi misturar com a ração. Só que a gente sabe que isso não é correto, entendeu? Porque cada animal tem que se regular. Então, mais uma vez, essas vacas são um problema, literalmente, entendeu? Estão nos atrapalhando, né? E acaba que o sal mineral, sim, é uma estratégia importante que forçaria a ingestão de água no animal, principalmente perante a uma forragem que a gente sabe que não está de qualidade, né? Isso seria muito importante. Então, são coisas que a gente precisa ver o que faz, né? Só falando, Pro, que essa foi uma situação mais do que atípica, porque as outras vezes que elas deram algum sinal de desconforto abdominal, tinha aumento de motilidade, tinha diarreia, então não tinha nada a ver com compactação. Todas as vezes que a gente teve algum outro indício de que elas estavam diferentes, não tinha nada a ver com compactação, né? Então foi algo extremamente novo com elas, com o coronel também. E quanto à prega... deixa eu concluir. A prega turgocutâneo, né, que a gente faz,
Com o coronel já era difícil, porque todas as vezes que a gente fez algum exame físico e clínico nele, sempre demorava, né, de retornar à prega, justamente por conta dele não beber bastante água. Então, talvez se a gente tivesse feito esse exame clínico, a gente não tivesse também percebido, justamente por conta de ser sempre assim, né, fazer e demorar bastante para voltar. E outra que sempre que tinha algo eram os 4, né? Nunca era só um. Os 4 ficavam ruins juntos. Era sempre assim. Os 4 com diarreia. E aí a gente sempre associou também ao capim, logo por conta disso. Porque como todos eles comiam mesmo, aí a gente sempre associou assim. E teve, como eu acho que eu cheguei a comentar antes, eles... tem hora que eles cortavam o capim muito cedo, muito novinho, aí acontecia isso. Ou às vezes cortava muito velho, então sempre teve esse problema aí. Oscila, isso que eu queria dizer, que aqui esse manejo do capim não está constantemente velho. Ora está jovem demais e ora está velho demais. Nunca no ideal, entendeu? Nunca Isso tá que é o normal. problema. Tanto que quando as éguas chegaram, obviamente elas viviam de basicamente fotossíntese. Quando elas chegaram também era score 2, mais ou menos assim, né? Elas não tinham nada mesmo, juro. A gente não sabe o que elas comiam. E quando elas chegaram, óbvio, por começar a comer um capim-elefante, naturalmente houve, né? Até adaptar a microbiota, tudo tal. Mas ao contrário, elas tiveram diarreia, porque o capim estava muito jovem, entendeu? E aí esse momento foi um momento que, na verdade, em geral, a gente passou mais pela outra situação do que essa. Essa foi a novidade, entendeu? O capim está muito passado, né? E acabou gerando isso. E pela individualidade do animal, que era ele, sei lá, esganado de fome, passou por cima de qualquer dor que ele também poderia estar sentindo, né? Estavam falando de comportamento, tem a questão de animal para animal, né? Isso é interessante. Você vai vendo, a gente tem tirando o cavalo do seu Tonho, que também era mais ou menos o mesmo top do coronel. Mas as meninas, cada uma tem uma personalidade, comparando com ele, elas era muito mais fácil de você se identificar com qualquer coisa, que qualquer coisinha que elas tinham, estardalhaço. Logo parava de comer, ficava com sinal de dor. E toda vez que a gente teve algum problema, os meninos do grupo, quando não era eu e Ramani que ia lá logo, os meninos falavam com a gente, sempre a queixa era de alguma delas e nunca dele. Quando a gente observava, ele também estava ruim. Ele é um cavalo muito quieto e era um cavalo muito quietinho, muito na dele, muito doce, muito dócil, né? Então, ele tava sempre comendo, ele tava sempre com a cabeça no coxo. Então, perceber uma mudança nele era bastante complicado, justamente porque esse comportamento de estar sempre comendo e quietinho era um comportamento dele. Isso era muito tempo. Mas, enfim, eu acho que são essas coisas agora que a gente tem que pôr mais em prática também, né? A gente viu aí que tem várias maneiras que a gente pode estar acompanhando, observando, e simplesmente quando vê qualquer coisa que a gente viu agora, que o detalhe é importante, não precisa ser algo mostrando tão nítido quanto a gente espera, né? Essas fezes caiu, espatifou, será que isso é normal? Pô, já vamos relatar e vamos já fazer uma verificação clínica melhor nesse animal, entendeu? E não deixar passar despercebido qualquer sinalzinho que possa ocorrer. Que isso eu acho que foi uma questão aqui bem nítida nesse caso, né? Que foram detalhes e não mesmo um comportamento muito abrupto dele, uma mudança muito radical, né? Então a gente precisa ficar esperto com essas coisas. Professora, eu vou ficar mais atento esses dias que eu estou indo para lá. A senhora pediu para me dar uma suplementação a mais a Valente, né? É uma das éguas. Então eu vou ficar vendo a questão da desidratação nas 3 todo dia. Todo dia de tardezinha eu vou manejar uma, a outra eu vou alimentar. Então dá para olhar turgor, TPC, essa questão toda. É rapidinho, né? Pelo menos essa parte da desidratação. Caso eu veja algo anormal, eu já reporto para vocês, porque o pessoal da VET é mais atento para essas coisas. É isso que a gente vai aprendendo. Acho que a discussão, tudo o que foi mostrado aqui foi muito válido, material muito rico, né? E sempre que tiver dúvidas, são pessoas aqui que estão participando da nossa discussão totalmente acessíveis, com conhecimento
uma experiência grande nessa área clínica e cirúrgica de equinos, tá? Que pode com certeza complementar, né? E para a gente evitar mesmo, né? Coisas assim com os nossos animais, né? Entendeu? E aí colocar em prática, observar mais, olhar mais, né? E aprender mesmo a fazer essas verificações clínicas nos animais todos, né? De preferência, padronizar isso também e buscar, a gente vai buscar agora também melhorar essa questão do capim. Isso agora vai ter que ser, né? Principalmente com essa questão do Tifton, que já tem uma área, né? A gente já vi junto com o Antônio que também nada que 10 vezes sem juros uma roçadeira a gente não compre de vida, né? Pelo menos para melhorar isso, porque não adianta nada a gente estar aqui discutindo o caso, vendo toda a situação e não mudar nada, né? Isso também aí fica em vão, né? Então essa é a situação. A gente como profissionais aí da área, a gente tem que dar jeito, tem que dar solução, né? Mas é isso. Alguém mais tem algo a perguntar? Rafael, o que quiser comentar? É isso. Tá mais do que destrinchado, né? Eu acho que foi muito bom. Foi muito... Tá gravado em 3 ou 4 partes, mas tá gravado. Caso alguém, né, depois possa rever a discussão, às vezes é muita informação, passa despercebido, né? Alguma coisa assim para absorver, mas eu acho que é isso, né? Tentando resumir, é mesmo a gente ficar mais atento aos detalhes e saber verificar mesmo o animal. Show de bola, viu? Estou à disposição para estudos na Uniso. Agora está bem organizadinho. Antes eu estava sozinho. Agora temos presidente, temos tesoureiro, agora está tudo arrumadinho. E a gente trata de diversos assuntos, né? Mas acho legal a gente fazer essa interação. Se vocês quiserem entrar em contato, o pessoal está super ativo aí nas redes sociais, agora nessa época de pandemia, e eu também. Eu estou fazendo umas lives, estou fazendo uns negócios. Estou vendo o Gabriel ali no fundo. Grande abraço. Tá deitadão lá, bonita. Ele não está ouvindo a gente. Não tá apertando o fone. Bom, mas eu legal, quero muito agradecer, né, a participação do Rafael e também do Henrique, que complementou de maneira muito relevante, né, a participação dos meninos que reuniram os materiais aí para poder mostrar, né, o nosso caso. E agora pôr mão na massa e a prática mesmo, né? Não só essa teoria, mas de qualquer maneira é isso. A gente ir buscando sempre o melhor. E Henri, não se preocupe, logo tá você também. A gente vai estar sempre junto, naquele ritmo que a gente já conversou. Show de bola, show de bola. Eu vou fazer Estou arrumando aqui minha trepadeira do fundo aqui, ó. Vou fazer um fundo da aula. O meu fundo, aqui, ó. eu vou ficar em casa. Ó o meu fundo aqui, ó. Fundo gordo. Gente, então agradeço muito. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço o convite e sigo à disposição de vocês. Espero que num futuro a gente se encontre pessoalmente também, né? Com eventos aí fazendo intercâmbio, né, Henri, das universidades. Isso, a hora que acabar essa pandemia, a turma vai ficar numa sede louca de se ver, de fazer os eventos, e aí a gente vai estar... Também acho. Né? Com certeza. E parabéns, eu gostei muito de participar com vocês. Valeu, gente, eu que agradeço imenso. Estamos aí, estamos juntos. Valeu. Tá bom, meninos? Abraço. Muito obrigada a participação. Espero que vocês possam ter aprendido aí e até a próxima. Valeu, gente. Então vou desconectar aqui. Beijo a todos.